Feliz sábado para você que nos acompanha em mais uma transmissão da nossa sexta-feira. Tamo junto, PG Mais Style. Olha, é uma alegria estarmos juntos porque Deus tem guiado nossas vidas e toda sexta-feira a gente está aqui para celebrar o nome desse Deus todo-poderoso, maravilhoso que guia as nossas vidas. Você pode já compartilhar com seus amigos, enviar para os seus amigos e irmãos esse nosso link, o link da nossa transmissão de hoje, para que ele chegue a muito mais pessoas e essas pessoas também sejam abençoadas pelo poder de Deus. Hoje teremos louvor especial, teremos também estudo da palavra de Deus, então nos acompanha que vai ser muito legal. Eu quero iniciar com uma oração, então feche os seus olhos, aí onde você está em casa, que eu irei orar por você. Pai Santo e amado, obrigado por tudo, obrigado porque mais um sábado começa para nos aliviar do cansaço da semana. O Senhor sabe que no meio das nossas lutas que estamos vivendo, nós precisamos de um dia de refrigério. E por isso o Senhor nos deu o santo sábado. Obrigado, Senhor. Guia-nos e nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar um texto para iniciar. Esse texto está no capítulo 2 de Provérbios, versículo do 1 ao 3, diz assim: Filho meu, se me aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como prata, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Eu li até o verso 5, porque esse texto ele se completa e mostra que aqueles que estão vivendo sem saber para onde ir, não sabem onde buscar conhecimento, entendimento e o próprio Deus, então busquemos ao Senhor, porque Ele dá sabedoria aos que não têm. O texto bíblico aqui diz que essa promessa ela é condicional à aceitação desta palavra e a colocar em prática em nossas vidas. A promessa condicional significa que nós precisamos cumprir alguns requisitos. E o requisito aqui é ouvir os mandamentos do Senhor. Estar atento. E estar atento, meu querido, minha querida irmã, meu irmão que me acompanha aqui, estar atento é ouvir e atender. Não é fazer ouvido de mercador, como diz por aí. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. É, sabe o quê? É atender. É como a mãe diz para os filhos, né? Você não me ouve, você não me ouve. Não é que ele não ouviu, é que ele não obedeceu. Então, nós precisamos obedecer ao nosso Deus e assim alcançaremos o que Ele tem para nos dar. E o texto bíblico diz assim, ó: se você ouvir a minha voz, você tem uma percepção cognitiva, você ouviu, você entendeu. Se você entender a minha voz, mas também tem assim, e se você inclinar o coração. Coração aqui significa as raízes, a fonte das emoções. Então Deus está dizendo, se você me ouvir, se você me atender com a sua cabeça, com o seu pensamento, com a sua cognição, você também fez a metade do caminho. Você tem que se inclinar com o seu coração. Se inclinar com o coração é aceitar a vontade de Deus, é colocar as nossas emoções nas mãos dele, fazer com que ele conduza a minha vida. Este sábado que começou, que ele seja uma bênção, que você esteja aqui, ó, na palavra de Deus, ouvindo a Deus, obedecendo e se inclinando com os seus sentimentos e com o seu coração a ele. E então, se fizermos isso, a Bíblia diz que acharemos o conhecimento de Deus. Então, esteja conosco, participe. Agora você vai ouvir um louvor especial e logo depois do louvor você ouvirá um testemunho e aí continua conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Então, ouve agora esse louvor especial.
Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai. Eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Eu não tinha paz na minha vida. Eu estava em uma outra denominação, entendeu? Mas eu não tinha paz. Porque eu sabia que eu era um crente meia boca. Por quê? Porque eu não seguia a palavra de Deus como um todo. Eu nasci em Manaus. E morei em Manaus 4 anos. Quando eu estava com 5 anos eu vim para Codajás. Minha mãe continuou morando em Manaus, trabalhando em casa de família, eu morando com a minha avó aqui. E foi através da minha avó que eu conheci a igreja. Ela começou a me levar para a igreja. E aí gostava de ir, gostava mesmo. Aí cantava o hino, orava. Eu cresci na igreja ali, né? Aquela amizade gostosa, a minha família quase toda era uma adventista, né? Eu tomei gosto. Quando eu terei 13 anos, eu comecei a me envolver com mais companhias na escola.
pessoas que usavam droga, pessoas que fumavam cigarrinho, fumavam maconha. Eu comecei a fumar um cigarrinho escondido por trás da escola. Depois comecei a fumar um cigarro de maconha, isso tudo na escola, intervalo do recreio. E foi através disso que eu fui me distanciando, me afastando das minhas amizades da igreja. Daí eu virei praticamente viciado, cheguei ao extremo do fundo do poço. Ali no momento com Deus, eu sempre apresentava o meu irmão Rodrigo, o único irmão que eu tenho. Eu gostaria que ele, já conhecido da verdade, Senhor, que ele voltasse o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Quando eu vi o Rodrigo naquela situação, né, eu me sentia muito triste, né? Sempre orava por ele. Então eu acreditava e dizia para ele que eu tinha fé que um dia eu ainda ia ver ele nos caminhos de Deus. A única certeza que eu tinha era que um dia eu ia voltar para a Igreja Adventista. E eu ia passando na frente da casa do meu irmão, embaixo é um comércio, em cima da casa dele, eu moro bem atrás do depósito dele. E ele tinha acabado de colocar uma placa, um bannerzinho, um banner pequeno, com o tema O Resgate. Foi aquilo ali que mexeu comigo. Eu senti que Deus estava falando comigo através daquilo. Eu fiz prova de Deus. Em espírito de oração, falei para Deus: rapaz, se for comigo, eu quero só que o Senhor confirme. Se for alguma coisa para mim. Saí, dobrei o beco, ia lá em casa, peguei, passei direto. Digo, vou lá na casa de socorro do Alfredo, que mora bem atrás do meu tio. E quando eu chego lá, eu me deparo com a cena do meu tio pregando um banner, só que maior, só que ele estava todo enrolado. Eu não sabia o que estava ali, eu não sabia do que se tratava. Ele falou, pode abrir, irmão. Eu peguei nas pontas e joguei assim, fui desenrolando. Quando eu olhei, era um banner maior, uma placa, na verdade, maior, com o mesmo tema, O Resgate. Foi aquilo que me chamou a atenção, mas eu fiquei ainda sem entender nada. Mas ao mesmo instante, o próprio Espírito Santo, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que me bradou ali no meu ouvido, no meu coração. E eu fiquei ali e eu falei assim, Alfredo, mas o que é isso? Ele falou, não, isso aqui é uma programação da Semana Santa que vai ter. Ele começou a falar aquilo ali, né, sobre aquela programação, e eu fiz outra prova com Deus. Eu digo, não, Deus, mas peraí. Agora eu entendi que é uma coisa de ti, que é da igreja, esse negócio. Mas, Senhor, se tu quer falar comigo novamente, então não deixa ninguém me convidar para esse pequeno grupo, para esse negócio aí, para esse evento. E realmente, ninguém me convidou. Aí foi quando eu decidi frequentar o pequeno grupo do meu irmão e levei minha mulher e meus 2 filhos. E quando eu cheguei no pequeno grupo, eu me senti amparado e amado. Eu fui abraçado, meu irmão ficou muito feliz, minha cunhada, a esposa dele, a minha esposa ficou feliz, meus filhos. E eu peguei e me decidi me batizar. E chegou o dia e minha esposa não tinha decidido até então. No dia do batismo, à tarde que ela chegou comigo, falou, amor, eu também quero me batizar. Então aquilo ali trouxe uma alegria, uma satisfação tão grande no meu coração que eu vi que era Deus confirmando. Quando eu vi o Rodrigo caminhando para ser batizado junto com a esposa, foi uma emoção muito grande. Quando eu entrei naquele tanque, para mim eu não estava em mim. E aquele povão ali, né, vendo ali ainda. E quando eu desci nas águas, quando eu ressurgi das águas ali, que eu voltei, eu já me senti uma nova pessoa. Ver meu irmão voltando hoje para atuar junto conosco é uma benção. Fiquei muito feliz quando o Rodrigo se batizou, porque eu sabia que ele estava indo para os caminhos de Deus, não ia pegar os caminhos da rua, né? Quando o Rodrigo voltou para a igreja, eu me senti muito feliz, né? Muito honrado, né, por Deus, porque eu sabia que Deus tinha ouvido, não só as minhas orações, mas como das outras pessoas também que oravam por ele, né? Foi através desse tema, o resgate, que eu fui alcançado. Porque eu vivia sempre esperando Deus falar comigo, eu não queria que Deus usasse homens, ninguém, eu queria que Deus falasse comigo, diretamente comigo. E ele foi através desse resgate, dessa programação que a Igreja Adventista fez, criou até esse filme aí, investiu um dinheirão para criar esse filme, mas eu sou o retorno desse investimento. A maior felicidade dos meus filhos é quando chega sábado. É quando chega sexta-feira. Porque sexta-feira é o nosso pequeno grupo. Meu filho Felipe, ele tem 4 anos de idade, e minha filha Johanne tem 5. Mas quando chega na sexta-feira à tarde, papai, bora se arrumar para o nosso pequeno grupo do tio Neésio. Porque é no pequeno grupo que você desenvolve, se desenvolve como pessoa, se desenvolve na sua vida espiritual, se relaciona com seus irmãos, entendeu? Você gera uma certa unidade com seus irmãos ali no pequeno grupo. Hoje eu sou grato a Deus por Ele ter me resgatado a minha vida e resgatado a minha família. E eu posso afirmar que eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria.
Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo da lição do PG Mais Style, né? No nosso programa de hoje, estamos juntos, PG Mais Style, e eu tenho a honra de dividir esse momento de estudo com o pastor Leandro, que vocês já conhecem, meu parceiro, esteve pregando sábado passado. Pastor Leandro, boa noite, feliz sábado e seja bem-vindo. Boa noite, pastor André, feliz sábado, nossos queridos amigos, irmãos, jovens que nos acompanham nesse estudo da lição do PG Mais Style, né? Eu quero começar com oração. Vou pedir que o pastor Leandro ore, porque iremos abrir aqui um texto da Bíblia. É importante que sempre oremos pedindo iluminação do Santo Espírito de Deus. Vamos orar? Santo Espírito, nós rogamos a Ti nesse momento que nos ilumine para a compreensão da Tua palavra. Nós estaremos recapitulando aqui, analisando, Senhor, a história do profeta, do rei, e queremos pedir ao Senhor que fale conosco através desta história e que algumas lições para a nossa vida sejam de fato colocadas ou vistas e também assim praticadas. Nós pedimos tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, essa é a lição nossa aqui, ó. Lição Segredos. Esse trimestre foi escrito pelo pastor Marcos Militão, e ele fala sobre temas importantes para a nossa vida, né? Ele trabalha o tema da mordomia, e nós temos aqui várias facetas da mordomia, né? E a de hoje, o tema é Você e Deus são maioria. Vou pedir ao pastor Leandro que leia para a gente segundo livro das Crônicas, capítulo 32, verso 21. Diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Então nós temos aqui o contexto da história do rei de Israel, Ezequias. O rei Ezequias, ele foi um rei poderoso e que fez a vontade de Deus. Nós temos muitos reis da história de Israel que foram reis, mas não fizeram a vontade de Deus, diferentemente de Ezequias. Para vocês terem uma ideia, Ezequias, ele destruiu aquela serpente, uma serpente que no deserto Moisés ergueu, porque apareceram ali serpentes, né? Então foi erguida uma serpente de bronze, e a promessa era: quem fosse picado pela serpente venenosa e olhasse para a serpente, seria naquela mesma hora curado. Mas aquilo foi um momento da história do povo de Israel. Não era para todo momento ser adorado, né? Aquela estátua, aquela imagem. E aí o tempo foi passando, o povo transformou aquilo ali em tradição, e agora começaram a adorar aquela serpente, aquela imagem, até deram um nome, Neustã, um nome carinhoso, era o nome dado àquela serpente, e eles adoravam. E aí era tradicional e tudo mais. Ezequias veio, derrubou, destruiu, ergueu ali, ao invés de altos para adoração à serpente, ergueu altares de adoração a Deus, fez uma reforma, e aí fez grandes coisas para Deus. Contudo, agora, Ezequias estava, pastor Leandro, em uma situação muito difícil, porque Senaqueribe se aproximava, e a história de Senaqueribe e a história do povo assírio, a tradição diz, né, a história diz que eles eram um povo perverso, né, e estavam vindo para destruir ao povo de Deus. Algumas pessoas, pastor André, elas pensam que tomar a decisão certa, fazer o que é certo, nos livrará de passar por problemas ou por dificuldades. Mas a história do rei Ezequias nos é mostrado que quando mesmo você toma a decisão de fazer o que é certo, mesmo quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, você passa por problemas, por provações. Esse rei, como você mesmo mencionou, decidiu derrubar imagens, escultura que adoravam a deuses estranhos, para levar o povo a adorar o Senhor, fez uma reforma, mas agora se depara com um problema. Um rei que vem em sua direção para destruí-lo. E ele tem medo, ele começa a ter medo diante dessa ameaça que vinha sobre ele. Aqui há uma aplicação, quero aproveitar para fazê-lo. Quando nós tomamos a decisão de fazer a vontade de Deus,
quando nós tomamos a decisão de fazer o que é certo, aquilo que Deus pede de nós, isso não nos isentará ou não nos imunizará de passar por provações, por problemas, por dificuldades. Eu tenho escutado alguns irmãos falarem assim: pastor, agora que eu tomei a decisão de colocar minha vida em dias com Deus, agora que eu tomei a decisão de ficar mais firme com o Senhor, parece que agora que os problemas aumentaram, parece que agora que os problemas estão vindo, o que está acontecendo? Porque alguns então pensam que quando tomamos a decisão de fazer o que é certo, nós estamos isentos dos problemas. Muito pelo contrário, os problemas vêm. E aqui vem um rei que está com o objetivo de destruir, e Ezequias então tem medo. A pergunta é: quando os problemas nos assaltam, seremos nós derrotados quando tomamos a decisão lá de Deus? Não. Como o tema diz, com Deus a gente é a maioria, né? Quando temos Deus, interessante que Senaqueribe, ele, como os outros reis da Síria, tinha a lição, fala sobre isso. A lição faz um apanhado histórico e conta como os assírios eram perversos. Eles tinham essa fama, né? Eles matavam o fio da espada. A lição conta até que eles, por exemplo, quando tomavam um povo, eles degolavam, matavam as grávidas, cortavam as barrigas. Que cena terrível, né? Só por prazer. Então eles tinham prazer na dor do outro, né? No sofrimento do outro. Eles não só faziam o mal para tomar a cidade, mas eles faziam mal porque tinham prazer nisso. E tudo isso estava ali acontecendo e estava se aproximando do povo de Deus durante o reinado de Ezequias. E eu fico pensando que a gente está sempre se preparando para coisas boas, né? Todas as vezes a gente está preparando ali a nossa vida, sempre esperando as coisas melhores. É assim que tem que ser mesmo. Mas às vezes nós esperamos as coisas melhores, mas as coisas ruins, infelizmente, vêm, né? Então nós temos que sempre nos preparar, e se as coisas ruins vierem, a gente está pronto também para receber isso. Alguém disse, pastor André, a seguinte expressão: espere o melhor, mas se prepare para o pior. Então espere o melhor, mas esteja preparado para o pior, porque o Dizem pior que essa frase é atribuída ao ex-presidente americano, né, Barack Obama, né? Sim. Então nós temos, aí agora, em 701, agora vem a 701 a.C., o grupo, né, o exército assírio vai então se levantar contra o povo de Deus, e Ezequias está temoroso. Tem aqui uma pergunta. A pergunta é a seguinte, a lição: você já sentiu alguma vez uma sensação muito ruim depois de ter feito ou cooperado para algo muito bom, e como isso lhe afetou? É tipo assim: olha, eu tento fazer sempre o melhor para mim, para o outro, mas eu fico com aquela sensação que algo ruim vai acontecer. Isso é comum demais. Talvez você esteja até com esse sentimento hoje, né? Nós estamos vendo no meio da pandemia. Às vezes a gente faz o melhor, se previne, se cuida, e de repente a doença aparece, a gente fez tanto e as coisas ruins às vezes vêm até nós. Coisas boas, infelizmente, coisas ruins, infelizmente, acontecem com pessoas que fazem a vontade de Deus, né? Certeza. Pessoas boas na história bíblica, e essa é uma história, é um exemplo, fizeram coisas para agradarem a Deus e passaram por problemas, passaram por dificuldades, né? Então, nós mesmo fazendo coisas boas, enfrentaremos as provações. Essa pergunta aí da lição tem muito a ver, né, com o contexto, com a história que nós estamos estudando. Ezequias tinha feito o certo, mas tinha uma sensação ruim por aquilo que tinha feito certo, por causa de um rei que estava indo em sua direção para destruí-lo, né? E a história conta que Ezequias foi zombado, né? O reinado da Síria era um reinado muito grande, e Ezequias foi zombado por aquele povo, né? A lição também pergunta assim: você já passou ou presenciou alguma experiência em que fez o melhor para o nome de Deus e foi zombado? Como você se sentiu? Eu fico pensando que esse é um ambiente muito assim, ambiente de trabalho, isso acontece muito, né? Ambiente escolar, universidade, na escola mesmo, você se posiciona ao lado de Deus, se posiciona ao lado de Cristo,
e as pessoas lhe criticam, falam mal de você, e a nossa postura deve ser perseverar, porque Deus há de honrar sempre aqueles que perseveram, né? Certeza. Sempre falando aí de pessoas que fizeram o que é certo e foram zombadas, né? Eu lembro da história de Noé, né? Um outro personagem bíblico que fez o que era certo, passou anos fazendo aquela arca, pregou também para aquelas pessoas e mesmo assim zombaram dele, né? Disseram que ele estava louco, que ele estava maluco, mas ele continuou firme, continuou sendo fiel ao Senhor e ele foi recompensado, né, pela sua fidelidade. Mas é importante destacar que Noé foi recompensado, mas ele passou por provações, mesmo fazendo a vontade de Deus. Então você vai ser recompensado, mas é fato que pessoas, infelizmente, poderão zombar da sua fé, vão zombar do Deus que você serve e até dirão que você não está em sã consciência, mas continue firme, que Deus certamente vai te recompensar. E aqui na história do rei, né, o povo de Deus foi cercado, e olha, era um exército muito grande, era um exército treinado, fortemente armado, e eles estavam ali rodeando ao redor de Israel, iriam destruir facilmente. Mas aí se levanta o líder, né? O papel do líder, que era o rei Ezequias. Ezequias, sabe o que ele faz? Põe o povo para orar. Ezequias põe o povo para ter uma relação maior com Deus. Amigos, no meio da tribulação, no meio da agonia, nós temos que buscar isso, uma experiência maior, melhor e mais próxima de Deus, né? Não temamos, não tenhamos medo, porque Deus ele está conosco. E aí, aqui tem um texto que você às vezes usa esse texto, às vezes sem saber que foi Ezequias que usou. Fala assim, ó, capítulo 32 de 2 Crônicas, do segundo livro de Crônicas, versículo 7, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um que há conosco é maior do que os que estão com ele. Ezequias demonstra toda a sua fé, e ele fala para o povo assim: não tenham medo, eles são muitos, mas muito maior do que eles é quem está conosco, é o nosso Deus. Então, essa frase você conhece, muito maior é quem está conosco. A gente diz isso quando está no meio de uma grande provação, rodeado por coisas tão grandes que nós não vemos saída. E quando isso acontecer, o que a gente tem que fazer? Calma, espera um pouquinho, ora, clama e lembra que quem está conosco é muito maior do que os nossos inimigos. Nós somos a maioria, né? Quando temos Deus. Uma vez eu vi uma metáfora, pastor André, sobre oração e sobre batalhas espirituais, que diz assim, é uma metáfora que diz que a águia, ela não consegue, quando ela vai lutar com uma serpente, por exemplo, se ela for lutar com uma serpente, ela não consegue vencer ali no campo da serpente, no chão. Então o que a águia faz? Ela pega a serpente e leva para o alto. E ela voa com a serpente, e lá a serpente fica de forma instável e se torna vulnerável. E aí então a águia consegue derrotar a serpente. Essa metáfora ensina uma lição importante para nós. Se nós formos lutar com a serpente, a antiga serpente, o diabo, em seu campo de batalha, nós somos presas fáceis. Mas nós precisamos levar a batalha para o céu, para o alto. E lá nós alcançaremos a vitória. Então está enfrentando um problema, está passando por uma dificuldade, está difícil, leve isso para Deus. Leve para o alto. E lá no alto você alcançará a vitória. E aqui as coisas foram piorando, sabe, gente? Na história as coisas foram piorando. Senaqueribe foi ficando mais agressivo, mandando mais recado, dizendo que ia destruir, afrontando. Intimidando. Né? Intimidando. E sabe o que eles fizeram? Continuaram orando. Aqui está mais uma lição. Quando as coisas se apertarem, continue orando. Ore mais. Eu preguei quarta-feira, agora, essa última quarta-feira, falando sobre a oração de Jesus no Getsemane. E Jesus ali, ele orou e voltou a orar por duas vezes. Os discípulos, ele foi orar, os discípulos dormiram, ele veio. Pediu ajuda, os discípulos não deram, ele foi orar novamente. Depois voltou, foi orar novamente. Se está difícil, continue orando.
Perseverança é o que nós precisamos ter. Não podemos parar, não podemos ter medo, porque o medo, ele nos trava, o medo nos paralisa e ele faz com que a gente não vá para lugar nenhum. Então, querido amigo, querida amiga, irmão, irmã, saiba, não temas, porque Deus está conosco. Foi isso que ele falou. Quem está conosco é muito maior, é superior do que aqueles que estão contra nós. E qual foi o resultado? O resultado foi aqui, ó. O texto que o pastor Leandro leu no começo. Eu vou ler novamente aqui o texto. Diz assim: então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra, tendo entrado na casa do seu Deus, e os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Olha o fim de Senaqueribe. Derrotado e morto por tentar enfrentar o povo de Deus. E ali Deus enviou o anjo. Pastor Leandro, o sobrenatural, né? Deus, ele intervém com o sobrenatural quando nós precisamos. O que eu acho interessante é que a Bíblia aqui, ela menciona que foi um anjo, né? Faz aqui um contraste do ser sobrenatural, né? Do ser divino, com relação aos homens. Eram vários homens, aqui está no plural, né? Homens valentes, anjo, né? Chefes e príncipes do arraial. Ou seja, a Bíblia vai aqui numerando, mas o ser sobrenatural era apenas um. Um anjo foi o suficiente para derrotar todo aquele exército. É possível que, na perspectiva humana ali, de alguns que estavam lá de Ezequias, é possível que eles não vissem essa solução, humanamente falando. Mas, claro, eles sabiam que Deus ajudaria ou intervia de alguma maneira. O fato é que Deus usou uma forma em que eles talvez não esperavam, que foi usar um anjo para destruir aquele exército. Então Deus, ele sempre nos enviará socorro, sempre nos enviará o livramento. No caso de Jesus no Getsêmani, na mais intensa dor de Jesus, na mais intensa luta, Jesus intensamente orava e Deus enviou um anjo para consolá-lo, né? Deus enviou ali um anjo para confortá-lo. E na história do rei Ezequias, eles oraram e eles perseveraram em oração, Deus manda um anjo e ali então a vitória é dada. A lição diz assim: todos nós temos um adversário cujo interesse principal é afrontar a criatura e zombar do Criador. Nada nos torna mais fortes diante do inimigo do que quando estamos de joelhos confessando nossas mazelas e expressando nosso sincero arrependimento ao Pai. Deus sempre terá um grande livramento para aqueles que não negociam com o inimigo. Isso mostra que as maiores batalhas da vida, se você lembrar, colocar o Senhor em primeiro lugar, você e Deus sempre serão a maioria. Amém. O mais forte homem, ele é mais fraco do que o mais forte demônio. Agora, o mais fraco homem, de joelhos, prostrado, buscando a Deus, é mais forte do que o mais forte demônio. Então, o segredo está justamente na comunhão, buscar ao Senhor, porque Ele certamente enviará o socorro e nos dará a vitória. Nós seremos mais fortes. O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Essa verdade, ela se aplica a todos nós. É só desejarmos e é só buscarmos a força que vem do Senhor. Que esse Deus maravilhoso, Ele possa mais uma vez cuidar de você e que você não tenha medo. Isaías 41:10 diz que não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. O Senhor está conosco. Ele sempre há de enviar os seus anjos para proteger os seus filhos. A Bíblia diz também que o Senhor envia os seus anjos para que acampem ao redor daqueles que o amam e os livra. Então, queridos amigos e irmãos, não tenhamos medo, nem tenhamos pânico, porque Deus está conosco. Então, que Deus cuide da sua vida e você agora acompanhe esse louvor especial que o pastor Leandro irá louvar nesse momento. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi
mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã eu vou acordar. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Meu Senhor, me ajude a crer. Muito obrigado, pastor Leandro, pelo lindo louvor entoado por você. Que Deus te abençoe, que Ele guie a tua vida e que você seja sempre esse homem de Deus, levando a palavra e a mensagem
a todas as pessoas. Eu quero deixar aqui, por último, um texto da Bíblia que diz assim, em Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15, diz assim: o finalzinho diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus possa guiar a tua vida e que você possa sempre ser abençoado por Ele. Nossa programação de hoje está terminando, mas lembre que amanhã, 9 da manhã, iniciará a nossa escola sabatina, muito especial, e você é o nosso convidado. Então não esqueça, se conecte 9 da manhã para a escola sabatina. Um forte abraço para você e até amanhã.